Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Não vou dizer que Deus te abençoe, mas que Deus continue te abençoando, porque uma bênção você já é. Amém? Que bom que você está aqui. Hoje nós iniciamos a nossa campanha de jejum. Hoje às 5h15, 5h20 da manhã, eu e minha esposa, nós estávamos de joelhos orando por nós, apresentando a igreja, apresentando esse propósito de 7 dias. E toda campanha de jejum é isso, pessoal, é um sacrifício que a gente faz. É um sacrifício que a gente faz de acordar cedo, abrir o jejum e nos esforçarmos para durante esse período de 7 dias, a gente vir à igreja. Então, hoje, já é essa quarta reunião do dia. Amanhã tem reunião de intercessão, 7 horas da noite com a minha esposa. Amanhã, 7 horas. Todas as pessoas podem vir, porque Semana da Resposta é diferente. Então, amanhã é aberto para mulheres e para homens. Então, você que está buscando aí, nessa Semana da Resposta, fica firme na corrente. É um investimento que você faz. Aí sexta-feira é cura e libertação. Sábado, o nosso encontro, para não quebrar a corrente, vai ser online. Então sábado, 9 horas da noite, pelo meu canal no YouTube, a gente vai ter um encontro online pela resposta. E aí vai domingo, segunda e encerra na terça. Até terça-feira, jejum, oração e reunião. Jejum, oração e reunião. Tá bom? Bom, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 13. Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, mais conhecido como João, capítulo 13. 13. Hoje o nosso jejum é pela família. Amanhã, quinta-feira, o nosso jejum será pelas revelações profundas. Porque Daniel falou para o rei que Deus revela o profundo e o escondido. Então, eu creio plenamente que existem coisas que Deus quer te revelar, mas que por algum motivo ele não o fez ainda. Ou dureza de coração, ou falta de intimidade, ou quebrantamento, eu não sei. Mas existe algo que Deus quer te revelar. E amanhã, quando você for apresentar o teu jejum a Deus, pela manhã, você vai orar e vai falar: Deus, hoje eu estou com o pastor Vitor e com a igreja, desse jejum para revelações profundas. O que tu tiveres que me mostrar, me revelar, faça isso. E eu creio que Deus vai te dar resposta. Amém? Não? Você está aqui? Concorda. Amém significa assim seja. Você está concordando com o que está sendo liberado em teu favor. Vamos lá. João 13, versículo 15. Diz assim, 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Mais uma vez. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então preste atenção aqui, por favor. Ninguém mais apropriado do que o Senhor Jesus para falar isso aqui. Ninguém mais apropriado do que Ele. Veja o que Ele diz. Eu vos dei o exemplo. E vocês podem ficar tranquilos. Pode me imitar com toda segurança. Eu dei o exemplo para vocês, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Assim como eu amei, vocês amem também. Assim como eu perdoei, vocês perdoem também. Assim como eu suportei,
vocês suportem também. Assim como eu estendi a mão para ajudar quem não merecia, vocês ajudem também. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu amei a Deus, vocês amem também. Assim como eu me esforcei por Ele, me sacrifiquei por Ele, vocês se esforcem e sacrifiquem também. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu andei, vocês andem também. O objetivo de Jesus, ao dar exemplo para as pessoas, foi justamente esse, nessa conversa quase que final com os discípulos. Que os tais seguissem o seu exemplo. E aí o que é que eu vejo aqui, pessoal? Uma coisa muito importante. Jesus, ele era uma referência. Vou repetir para você. Jesus, ele era uma referência. Você pode repetir isso? No 3, 1, 2, 3. Pronto. O que é uma referência? Escute. É alguém que pode ser indicado. Como assim, pastor? Vou te explicar. Na idade escolar, eu me lembro, pessoal, que minha mãe, os pais, geralmente, pai e mãe, mas mãe nessa coisa de escola, geralmente ela é mais presente na vida do filho, porque pai tem a rotina dele e mãe está ali mais em cima, vendo, participando, indo buscar, etc. E eu me lembro que minha mãe queria saber quem que eram as amizades que eu tinha na escola. Ela muitas vezes os conhecia na escola, outras vezes quando eles iam em casa por algum motivo de trabalho, outra coisa. E você sabe que mãe tem aquele olho clínico, né? E tinha vezes que ela dizia assim, ó, não ande com fulano não. Ou, quando ela via um colega de escola que era estudioso, dedicado, notas boas, ela dizia assim, ó, com ele você tem que andar. Por que você não tira para estudar com ele? Ela me indicava. Então, referência é aquela pessoa que você pode indicar, ela tem respaldo. O que mais? Pessoa de respeito, com idoneidade moral e que inspira outros. Isso é uma referência. Jesus, ele era uma referência. Ele disse, eu vos dei o exemplo. E vocês não precisam ter nenhum tipo de insegurança em me imitar. E isso é pura verdade. Quem imitar Jesus, quem seguir o exemplo dele, não precisa ter nenhum tipo de insegurança, porque vai dar certo. Só que tem não é nem problema, tem um porém. O mundo hoje está carente de pessoas que sejam referência. O mundo está carente disso hoje. Você olha para um lado, você olha para o outro, você ou conta nos dedos, ou quase não conta, pessoas que sejam referência. Referência para a sua vida, referência para a sociedade, referência para os seus filhos, referência de casamento, e etc. Você olha, por exemplo, para a política. Você não encontra referência. Os mais velhos são os que mais têm nos seus currículos corrupção, improbidade administrativa e etc. Aí vem os mais novos querendo fazer política, vão aprender com os mais velhos, mas não tem uma referência. Aí é tudo um bando de corruptos. Você muitas vezes não vê referência no meio religioso, na igreja cristã, evangélica. Começando de pastores, ministros, membros, obreiros, líderes. Você vê poucas referências. Você não vê referências, muitas vezes, nas empresas. A falta de ética moral de patrões, de donos, de empresas, de pessoas que gerem outras pessoas, é um absurdo. Você não vê referência. Aí você vai
cascavilhando ali em outras áreas onde você não encontra referências. Você não encontra referências, muitas vezes, nas famílias. Pais, não estou falando da figura masculina, estou falando de ambos, masculino e feminino. Pais que muitas vezes não são referências para os seus filhos. Os filhos saem de casa quando eles ganham a sua independência para poder enfrentar a vida, mas eles saem sem saber o que fazer num casamento. Porque o que presenciaram dentro de casa foram confusões, tapas, agressões verbais, físicas e etc. Então os filhos saem de casa sem saber como gerir uma família, como gerir um casamento, um relacionamento. Por quê? Porque faltam referências. A sociedade, de um modo geral, a sociedade política, empresas, igrejas, famílias, de um modo geral, a sociedade está carente de pessoas que sejam uma referência. Porque Jesus nos deixou um legado, mas nós não temos ele aqui, carne e osso, para a gente acompanhá-lo na sua rotina, no dia a dia, e sugar o máximo que nós pudermos sugar dele. Não temos. O que ficou dele ficou registrado nos evangelhos e é mais do que o suficiente. Mas ele disse para os discípulos: eu dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam. Eu quero que o que vocês viram em mim, as pessoas vejam em vocês. E aqueles que vão ver isso em vocês e vão imitar vocês, vão passando adiante. É uma corrente. Jesus queria que fosse formada uma corrente de pessoas que fossem referência de caráter, de honestidade, de hombridade, de santidade, de entrega, de comunhão com Deus, etc. Eu dei o exemplo para vocês. Ele era uma referência. Mas hoje há uma carência muito grande, especialmente, já que estamos tratando de famílias, especialmente nas famílias. Pessoas que sejam uma referência. Homens, mulheres, jovens, que sejam realmente uma referência. E aí qual é o resultado de tudo isso, dessa carência de pessoas que sejam referência? Esse caos que a gente vive hoje na sociedade. Essa bagunça moral, essa bagunça ideológica, essa bagunça política, essa bagunça espiritual, justamente porque as pessoas elas estão perdidas, porque é importante você ter um referencial. Você sabe que é instintivo do ser humano, ele desde pequeno buscar uma referência. O irmãozinho mais novo imita quem? O mais velho. Se não tem irmão, a criança vai imitar quem? Os pais. Quando sai de casa, começa a enfrentar, se relacionar com escola, com faculdade, você percebe alguns comportamentos diferentes. Alguns comportamentos estranhos. Coisas que você não ensinou, ou que eles não viram dentro de casa, agora estão trazendo. Por quê? Porque estão imitando o coleguinha da escola. O outro vai e começa a imitar os pensamentos da universidade. Porque é instintivo do ser humano a gente imitar alguém, a gente fazer alguém de referência para a nossa vida. Então nós precisamos de pessoas que sejam referências. Nós precisamos ser uma referência. Você precisa ser uma referência dentro da sua casa. Nós precisamos ser uma inspiração para aquelas pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, porque o mundo está carente disso. Deixa eu mostrar para você Filipenses capítulo 3. Abra aí sua Bíblia. Filipenses.
Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3. Depois de Efésios, abra aí, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Versículo 17. Olha o que Paulo disse, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós mesmos, pelos que assim andam. Qual foi a primeira frase que Paulo disse no 17? Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Só até aí. Paulo disse, me imitem. Mas era por vaidade, porque Paulo era vaidoso e queria que as pessoas tivessem os olhos focados nele? Não. Porque Paulo tinha segurança, ele sabia quem que ele estava imitando, que era Cristo. E que era seguro ele ser imitado. Deixa eu abrir um parêntese aqui, reflita sobre essa pergunta que eu vou te fazer. Reflita sobre esta pergunta que eu vou te fazer. É seguro te imitar? As pessoas que te cercam, é seguro elas te imitarem? Imitar teu comprometimento com a vida, imitar a tua honestidade, imitar teu comprometimento com Deus, imitar teu senso de responsabilidade. É seguro você ser imitado? Ou, isso aqui é para você refletir, ou você é do tipo que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Desse tipo de pessoas a sociedade está cheia. O que a sociedade precisa realmente é de pessoas que sejam uma referência, pessoas que possam ser indicadas. Olha, se você tiver que imitar uma pessoa de Deus, imita aquele homem, imita aquela mulher. Será que você está nessa condição? Paulo disse, sejam meus imitadores. Me imitem. Paulo sabia que ele imitava Cristo. Então ele só estava repassando o caráter, a natureza de Cristo adiante. Então era seguro imitá-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 6. Você está em Filipenses, aí vai Colossenses, Tessalonicenses. Capítulo 1. Eu falei os 6, foi? Capítulo 1. Versículo 6. Acharam? Presta bem atenção nisso. Paulo está elogiando alguns irmãos lá da igreja, na cidade de Tessalônica. E ele diz assim no versículo 6, ó. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Ao 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. A falta de exemplo, a falta de referenciais gera uma desordem social. Repete comigo para fixar, diga, a falta de exemplo, a falta de referenciais gera uma desordem social. É o que está acontecendo hoje. É uma verdadeira desordem social. As pessoas pegam e julgam da seguinte forma. Ontem, infelizmente, que fique claro isso. Lá nos Estados Unidos, um jovem pega uma arma, entra numa escola, mata 18 crianças inocentes. Fora a professora, não sabe se ele tirou a própria vida, se foi morto por seguranças do local. Hoje chegou ao número de 21 mortos com ele. E aí a única coisa que se discute
não é? É o armamento. É porque lá nos Estados Unidos é liberado o porte de armas. Beleza. Isso não é a raiz do problema. A raiz do problema está dentro de casa. O que foi que ele viu lá dentro? Qual era o nível de liberdade, de autonomia que ele tinha para fazer o que quisesse, assistir o que quisesse, jogar o que quisesse? Que tipo de influências externas ele tinha? E os pais, que no caso foi criado pela avó. A raiz deste problema não está no porte. Não estou defendendo aqui o porte ou a posse de armas. Estou falando da raiz do problema, naquele caso. É mais embaixo o problema. É lá na família. Faltou referências. De uma mãe, de um pai, de amor, de controle da autonomia dele. Faltou referência. Não tinha. De repente, a mente foi semeada só porque jogos online, você sabe que esses jogos online, que muitos pais hoje em dia liberam os filhos, eles ficam à vontade. Um aqui jogando com o outro, lá não sei aonde, e é só tiro, mata. E a pessoa, o jovem passa 10 horas, 8 horas, 6 horas naquela praga do inferno. Joga, mata, tira, vai se alimentando. Aí daqui sai do jogo online, vai assistir um filme com a mesma conotação. Aí, filme, jogos. Aí, colegas, sempre envolvidos com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Aí você acha que a mente de uma criatura dessa vai se encher de quê? De amor, de paz, de felicidade, de solidariedade? É porque não teve referência. Não tem exemplo. Não tem ninguém em quem possa se inspirar. Por isso que está esse caos social que a gente vive hoje. Então nós temos que pensar assim. Eu como cristão, eu sou uma referência dentro da minha casa? Eu posso ser imitado? Eu sou uma inspiração dentro da minha casa? E aí, rompendo a fronteira das paredes da tua casa, você é uma referência na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, entre os seus familiares? Porque venhamos e convenhamos. Há muitas pessoas que elas olham para um crente e ela diz assim: se eu tivesse que ser um crente na vida, eu nunca seria como este. Porque é caloteiro, sem vergonha e não tem palavra. E você sabe que quando a coisa diz respeito a crente, já tem um preconceito, né? É um preconceito crônico. Você veja que quando um deputado é evangélico, aí a mídia fala assim, ó, o deputado evangélico. Mas por que a mídia não fala o deputado católico? Por que a mídia não fala o deputado espírita? Por que só fala evangélico? Para desmerecer aquela pessoa, porque é um preconceito. Não é um elogio isso aí, o deputado evangélico. É para desmerecer a pessoa. Então já há um preconceito crônico com os cristãos, os evangélicos principalmente. Aí você vai, erra e falha, e pronto, isso ganha uma proporção fora do controle. Falta de referências. Então o que é que Deus está querendo despertar na gente hoje? Que você precisa procurar ser uma referência para os teus. Começando dentro da sua casa. Referência de honestidade, de hombridade, de caráter, de determinação, de comprometimento com as coisas de Deus. Você precisa ser uma referência. Olha o que diz, versículo 8. A gente está falando 7, olha o que diz o 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Oh, glória! De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Viu aí? Preste atenção aqui, por favor.
Paulo diz assim: a fé de vocês não se espalhou apenas pela Macedônia e pela Caia, mas por vários outros lugares. A fé de vocês no Senhor se espalhou de tal forma que não é mais necessário falar da conduta espiritual de vocês. Quando se ouve falar de vocês, não, aqueles ali, nossa, são uma bênção, um exemplo. Eles eram um exemplo, escute, eles eram um exemplo para a igreja dos Tessalonicenses. Aqueles irmãos eram inspiração. As igrejas precisam de referências. Começando pelo altar, de homens e mulheres de Deus com vergonha na cara, com integridade moral, sem ser vergonhice e canalice. Precisa. A igreja precisa de irmãos, membros, obreiros, cristãos, que a representem e não escandalizem o evangelho. E que a sua fé seja louvável, percebida, e seja uma fonte de inspiração para outras pessoas. Eu vos dei o exemplo. E eu quero que, assim como eu fiz, passe esse exemplo adiante. Seja um exemplo também. Porque é fácil ser mal. É fácil ser errado. É fácil ser desonesto. É fácil ser carnal. Fazer o errado é mais fácil. Fazer o certo é mais difícil. Porque você vai na contramão da, entre aspas, normalidade. Porque o normal é ser errado, é ser injusto, é ser incoerente, é ser estúpido, é ser corrupto para o mundo. E aí quando você decide ser diferente, você está indo na contramão da suposta normalidade. Mas vale a pena. Porque a recompensa vem lá de cima para aqueles que forem fiéis nos seus exemplos dados e passados adiante. Se você tem filhos, dê exemplo para eles enquanto é tempo. Você não sabe, mas eles clamam pelo teu exemplo. Eles não estão dizendo isso para você porque eles não sabem se expressar. Mas minha filha já apontou erros meus. Mas naquele dia o senhor não fez assim? Aí eu tenho que dar minha desculpa, né? Eu tenho que me desdobrar. E me corrigir. Ou você acha que eu sou perfeito? Aqui na minha testa está escrito perfeição? Mas nós temos que procurar ser referência. Para a gente encerrar, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Eu tenho duas filhas, uma de 4 e uma de 8 anos, vai fazer 9 agora, próxima quarta-feira. Elas nunca, principalmente a maiorzinha, até hoje, nunca, colocou uma gota, sabe o que é gota, né? Uma gota de refrigerante na boca. Que eu falo, não é bom para a saúde, não sei o quê, tá. Desde quando ela crescer, se ela quiser tomar refrigerante, aí a vida é dela. Mas enquanto estiver na aljava da minha esposa, não vai fazer falta. Mas aí quando a gente vai num restaurante, num local, e eu peço um refrigerante, que é uma vez a cada vários meses que eu tomo, aí ela falou assim: pai, por que o senhor disse que não é bom para a saúde e o senhor bebe refrigerante? Difícil, né? Eu tenho que encontrar um meio ali de explicar, né? Amor, é porque desde pequeno eu bebo refrigerante. Minha mãe não tinha conhecimento, meu pai, desse tema. Então já é uma coisa minha desde pequeno. Mas o seu caso é diferente. Pois é, mas se faz mal para a saúde, por que você só bebe refrigerante? Eu tenho que me segurar, não é? E eu não beber refrigerante na frente dela, então só que eu saio só porque ela não entende. Os filhos querem os nossos exemplos. Hebreus 13, versículo 7. Esse que é o último texto que a gente vai ler, para a gente poder encerrar. Acharam?
Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Imitai a fé deles, atentando para a sua maneira de viver. Está vendo? Escute, que eu vou encerrar, preste atenção aqui. Olha o que o escritor diz. Atentai para os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Escute. Imitai a fé deles e atentem para a sua maneira de viver. O que ele está dizendo aqui é muito sério. Cortando algumas partes, ele está dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores e imitem a maneira de viver deles. Isso aqui é muito sério. Preste atenção. Vamos tirar aqui essa palavra pastores e vamos colocar aqui pais. Pais. Quando você lembra dos seus pais, porque aqui manda lembrar dos pastores. Esquece pastores. Quando você lembra dos seus pais, pai e mãe, quais são as memórias fotográficas que você tem? Quais são as lembranças? Será que é seguro imitá-los? Ambos ou um dos dois? Quando você lembra dos seus pais, o que é que você lembra deles? Coisas boas? Coisas ruins? Ou você diz assim, lá no seu interior, eu aprendi como não ser. Eu aprendi como não fazer com os meus pais. Porque ele diz assim, atentando para a sua maneira de viver. É seguro você atentar para a maneira de viver dos seus pais e imitá-los hoje? Há pessoas que têm um histórico de um pai que era um drogado. Outros têm histórico de que o pai era um viciado em álcool, um alcoólatra. Outros têm um histórico de um pai que vivia no crime. Me lembro de um caso de um jovem que a vida dele na infância não foi nada fácil. Simplesmente o pai e a mãe usavam drogas dentro de casa, na frente dele. E ele com 6, 5, 7 anos de idade. Não faço o que eu faço, mas os dois se drogando dentro de casa. Ele diz para a gente lembrar dos pastores e atentar para a sua maneira de viver. Ok? Tenho que lembrar dos meus pastores. O que é bom, lanço fora. O que é ruim, lanço fora. O que é bom, retenho. Mas, tirando a figura do pastor, vale a pena você imitar os teus pais? Vale a pena você imitar pessoas que passaram pela tua vida? Sejam patrões, sejam líderes, vale a pena imitá-los? Atentar para a maneira deles de viver? Porque o que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: esses pastores que ele está mandando lembrar deles, é seguro imitá-los. Por isso lembrem deles e imitem a maneira deles de viver. Mas para você, quando você olha para trás, é seguro imitar os teus líderes que passaram na tua vida? Os teus gestores? Agora vamos mais longe. Vamos cutucar agora com vara curta. Na vida das pessoas que você está passando, é seguro elas te imitarem? Atentarem para a tua maneira de viver, imitarem você? É seguro isso? Eita, pastor. Pois é. É seguro quem vive com você, seja no círculo familiar, no círculo social, no círculo cristão, é seguro você ser imitado? Ou será que se alguém te imitar, ela vai colocar a vida dela em risco, a integridade moral dela em risco, o futuro dela em risco? Eu me lembro de uma vez que eu estava na rodoviária, que eu fui comprar uma passagem. Já contei essa história aqui algumas vezes, mas só a título de bater aqui com a mensagem, fazer um paralelo. Eu estava na rodoviária, sentado esperando me chamar. Aí eu estava ouvindo a conversa de 2 cidadãos do meu lado. Eu ouço a conversa das pessoas. Viu? Eu ouço.
O pessoal está do meu lado, eu não vou ficar assim. Eu ouço a conversa dos outros. Aí os dois sentados do meu lado, né? Eles falando que trabalhavam com venda e que viajava e não sei o que e tal. Um cidadão falou assim para o outro: rapaz, olha, eu estava tendo maior prejuízo com vendas, mandando fulano, cicrano ir viajar e cobrar e tal, que eu não podia. Estava só tendo prejuízo. Mas, olha, eu descobri um irmão, ele é da igreja. A gente sabe que na igreja tem muita gente caloteiro, sem vergonha, sem caráter, sem futuro. Mas pelo menos esse se salvou. Aí ele falou: encontrei um irmão que, olha, estou tendo lucro. Ele vai para a viagem, ele faz as cobranças, eu fico tranquilo. Ele elogiando, porque neste irmão ele tinha encontrado uma pessoa de confiança para fazer as viagens e a cobrança por ele. A gente precisa disso em mais volume, em maior proporção. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Imitai a fé deles, atentando para a vossa maneira de viver. Só que isso a gente tem que trazer para nós hoje. Os que foram líderes, gestores, passaram pela tua vida, os maus exemplos você expurga, os bons você retém. Mas trazendo isso para nós hoje, é seguro alguém olhar para a tua maneira de viver e te imitar? Porque é isso que Cristo espera da gente. É isso que Cristo espera de nós, pessoal. Que a gente seja esses exemplos, essas referências, começando dentro da nossa casa. Então, que fique isso hoje para você. Faça um autoexame. Eu sou uma referência? Eu posso ser indicado? Siga o exemplo daquele pai ali, que é aquele pai. Siga o exemplo daquela mãe, daquele marido, daquela esposa, daquele menino, daquele senhor, daquela senhora, daquele gestor, daquele pastor, daquele irmão. Siga esse exemplo, porque é seguro. Quantos de nós transmitimos segurança, moral para aqueles que estão em nossa volta? Quantos de nós que, se formos imitados, aquelas pessoas vão crescer na vida, vão se dar bem? Quantos de nós? Você, não me responda, você é um exemplo? Faça de tudo o possível para não permitir que lá no futuro as pessoas a quem você geriu a vida delas se decepcionem com você ou não queiram te imitar. Faça tudo o possível. E os erros, pastor, que eu cometi no passado, dá tempo de corrigi-los. Dá. Só quem foi perfeito foi o Senhor Jesus. Dá tempo de corrigi-los. Os erros, as bobagens que você fez no passado. Mas faça o possível para daqui a alguns anos, porque isso vai fazer falta daqui a alguns anos. Então faça o possível para daqui a alguns anos, as pessoas a quem você gere a vida delas, sejam filhos, sejam funcionários, sejam ovelhas, sejam pessoas do nosso ambiente social, essas pessoas não se decepcionem com você. O mundo está carente de referências em todos os segmentos. Todos. Volta lá para a gente encerrar, onde nós começamos, você lembra? João, você compreendeu essa palavra de hoje? Se quiser em casa hoje, põe os teus joelhos no chão e ore. Porque não é fácil nesse mundo a gente ser um exemplo, ser uma referência. São muitas tentações, não é? São muitas raivas que a gente passa. São muitas chateações, aborrecimentos. Eu já falei decepções? Já? Não? Então são muitas decepções. É muito difícil a gente ser um exemplo. Mas nós temos o que Cristo tinha. O que Ele tinha, nós temos. Nós temos o Espírito Santo. Quando Ele
saiu do Jordão, o que Deus pôs sobre ele? O que veio sobre ele em forma de pomba? O Espírito Santo. E aquilo que ele recebeu, ele soprou sobre nós. Naquele dia, reunido com os discípulos, ele fez assim, ó. Recebei o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, como foi que eles sentiram o poder do Espírito Santo? Como o quê? Como um vento. O que Jesus fez com os discípulos dias antes, agora ele realizou no Pentecostes. Nós temos o Espírito Santo. Vamos fazer a diferença, povo de Deus. Vamos fazer a diferença. Dá tempo. Assim como Cristo, que você não viu pessoalmente, mas que você crê e leu a história dele, foi um exemplo e é uma fonte de inspiração. Agora é a sua vez. Não dê as mãos com a corrupção, não dê as mãos com a canalice, não dê as mãos com a desonestidade, não dê as mãos com o roubo, não dê as mãos com os vícios, com os adultérios e os adúlteros, não dê. Seja uma referência, em nome de Jesus Cristo. Ainda que isso te custe amizade, ainda que isso te custe estabilidade, ainda que isso te custe dinheiro, mas você planta hoje e colhe amanhã. E colhe multiplicado. Amém, gente? Vamos lá? Versículo de número 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu fiz. E o que ele estava fazendo aqui era o que, pastor? Ele estava lavando os pés dos discípulos. Servindo ao seu próximo. Então, como eu fiz, façam vocês também. Eu dei o exemplo para vocês. Então, Jesus conta com você para ser um farol nesse mundo de trevas. Ele conta com você para brilhar na internet em um mundo de trevas. Use suas redes sociais para falar do amor de Deus. Não fica postando besteira, idiotice, postando foto de mulher pelada, de homem nu, de música secular do mundo. Usa suas redes sociais para ser uma janela do Espírito Santo para outras pessoas. Precisa ser um fanático lá não. Mas você ser um farol de Jesus para as pessoas. Seja um exemplo. Seja um exemplo. Amém? E se você não tem ninguém que você possa imitar hoje, é difícil encontrar, te dou uma dica. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Posso falar um pouquinho mais forte? Posso? Se você não tem ninguém para imitar como referencial, enfia a tua cara na Bíblia e vai ler. Que aí tu vai aprender sobre Jesus, quem ele era, o caráter dele. Suficiente. Mas ainda restam uns remanescentes nos nossos dias, eu creio nisso. Ainda restam os remanescentes. E que você seja um. Em nome de Jesus. Nós lemos aqui já o 15. Fique de pé então, para a gente fazer uma oração por nossa vida e por nossa família. Deus queria e precisava te entregar isso hoje, certo? Deus queria e precisava te entregar isso hoje. Hoje nós começamos um jejum da resposta pela nossa família. Certo? E Deus precisava, para complementar o jejum que você fez
e trazer respostas para você, Deus precisava te entregar isso aqui. E se hoje você não recebeu a resposta, ainda pela sua família que você estava pedindo, calma. Você planta hoje para colher amanhã. Primeira coisa. Mas segunda coisa, se você não recebeu hoje uma resposta para a sua família em favor dela, isso aqui que você ouviu hoje é o início da resposta que Deus precisava te entregar. É o início. Feche seus olhos, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. Senhor Deus, aquele que tem um coração humilde, aquele que tem um coração quebrantado, ele recebe essa correção que foi dada nessa noite, Pai. Aquele que tem um coração humilde e quebrantado, ele recebe essa correção. O Senhor disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Eu amei para que vocês amem também. Eu perdoei para que vocês perdoem também. Eu fui honesto para que vocês sejam também. Eu suportei para que vocês suportem também. Eu fui fiel até a morte para que vocês sejam também. Eu estendi a mão para quem não merecia, para que vocês façam também. Eu lavei os pés de vocês que não mereciam, porque eu sou o Senhor e vocês são servos. Mas eu lavei os pés de vocês, eu servi vocês para que vocês façam isso também. Meu Deus, a humanidade hoje está carente de exemplos. Pessoas que sejam uma referência. A humanidade está carente disso hoje. Mas o Senhor achou por bem nos entregar essa palavra aqui. E nós precisamos ser uma referência, uma inspiração para um mundo que inspira para a corrupção, para a malandragem, para o jeitinho brasileiro. Ai daqueles que da luz fazem trevas, e das trevas fazem luz, diz a tua palavra. Oh Deus, nos perdoa por não sermos a referência que o Senhor quer que nós sejamos. Nos perdoa. Nos perdoa por fazer outras pessoas errarem, pelos nossos maus exemplos, pelas nossas palavras erradas, pela nossa estupidez, pela nossa arrogância. Nos perdoa, Senhor. Nós precisamos mudar e assumir a nossa posição, começando dentro da nossa casa, em nossa família, Pai. E como filhos do Senhor, nós recebemos essa repreensão, que o Senhor repreende aqueles a quem o Senhor ama. E o Senhor nos diz nessa noite: não seja uma vergonha. O Senhor nos diz nessa noite: não seja uma pedra de tropeço. O Senhor nos diz nessa noite: não desvie nenhum dos meus pequeninos que creem em mim. O Senhor nos diz nessa noite: convertei-vos a mim. Voltai-vos para mim e eu voltarei para vós. Aleluias. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. E como machado na raiz, essa palavra foi fincada no coração dessas pessoas. No primeiro dia do jejum da semana da resposta. Aleluias. E eu quero agora, Senhor, unir a minha fé e as minhas orações com essas pessoas para abençoar nossa casa, nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, atendendo ao jejum que nós fizemos hoje pela manhã, estende as tuas mãos, Senhor, sobre o nosso lar. Eu não sei qual é a resposta que essas pessoas estão precisando, mas eu sei que há uma resposta que elas estão precisando. Eu sei disso.
Então, meu Deus, em nome de Jesus, dá a resposta que essa pessoa precisa. Faz isso, Pai. Eu não sei quem o Senhor vai usar, como o Senhor vai fazer, de que forma vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: o Senhor não nega bem algum àqueles que te pedem. Dá a resposta que essa pessoa precisa. E nós aprendemos esses dias que a resposta que o Senhor dá é resposta de paz. Envia o teu poder em cada lar agora. Ore pela tua casa. Envia o teu poder em cada lar agora. Não importa a distância geográfica do bairro ou da cidade onde essa pessoa mora. Que este poder venha destruir, venha esfacelar todo o poder do inferno, todo o poder do diabo que opera contra a família, contra o lar dessas pessoas. Em nome de Jesus, debaixo dessa unção do jejum e da oração de hoje, nós repreendemos, nós ordenamos que todo mal provocado pelo inferno, pelo diabo e seus demônios contra essas famílias saiam. Em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus e repita comigo que as regiões espirituais do bem se movimentem contra toda força do diabo que opera contra a minha vida e minha família. Diga: eu dou uma ordem em nome de Jesus. Todo mal na minha casa, no meu lar, diga: saia em nome de Jesus. Envia a resposta, Senhor. Eu creio na resposta do Senhor para essas pessoas. Eu creio na resposta do Senhor para essas famílias. Aleluias. Para a glória do teu nome. Diga: eu recebo, Senhor, pela minha fé, a resposta do Senhor. Em nome de Jesus. Assim como Jacó segurou o anjo, eu seguro a minha bênção, a minha resposta. Nesta noite, em nome de Jesus. Diga: virá do céu, resposta do Senhor para mim e a minha família. E aplauda o Rei da Glória bem forte as suas palmas. Deixa eu te falar isso aqui, espera um pouquinho. Quando a gente ora, escute, quando a gente ora, Deus responde. O mundo espiritual se movimenta em nosso favor. Um irmão, ele estava conversando comigo domingo, escuta isso. Um irmão estava conversando comigo domingo, olha como a gente tem que ter fé naquilo que a gente faz e ora, etc. Deixa eu só liberar o pessoal de casa, né? Avisar que amanhã não está sendo transmitido não, é gravado, né? Amanhã é o jejum pelas revelações profundas. Fiquem todos com Deus.